Olá, hoje é dia 18 de junho de 2020 e eu estava pensando sobre um vídeo anterior onde eu falei que a premissa, né, o pensamento a partir do qual Karl Marx construiu toda a sua teoria e da proposta de uma sociedade proletária, né, dirigida e a serviço do bem dos trabalhadores, ele partiu de uma premissa, de um pensamento equivocado. E esse pensamento era a crença de que 100% do lucro vem dos trabalhadores. E depois disso, fica fácil imaginar que o capitalismo é o grande culpado, né, de todo o sofrimento que um trabalhador possa passar. E esquecendo, portanto, que a pobreza é a grande causadora, ou melhor, a superpopulação é a grande causadora da pobreza. E Karl Marx via a pobreza como até uma certa consequência do capitalismo. O capitalista, para ele se beneficiaria de multidões de pessoas miseráveis para pagar o que bem entendesse, né? Eu entendo que é o oposto disso. É a população que cresce de forma desordenada que causa um excesso de gente que a economia não dá conta de oferecer oportunidades de trabalho. Poderão dizer que essa ideia não é muito diferente de Malthus. A ideia de que enquanto a população cresce geometricamente, em proporção geométrica, a alimentação, os recursos crescem em progressão aritmética. Não vejo nenhum problema em identificar, embora não sei se realmente é isso, nunca calculei se existe proporção geométrica e proporção aritmética, mas me parece sensato concordar que hoje nós temos no Brasil milhões de pessoas que estão à margem dos empregos, à margem da oferta de uma saúde pública adequada, de um transporte público adequado, de uma moradia adequada, de saneamento básico adequado, né? Agora, o ponto que me traz para debate é... Veja como o pensamento é dialético, né? Enquanto eu parecia querer mostrar que o capitalismo era inocente nessa história e que o problema todo da pobreza tinha a ver com a superpopulação, o excesso de gente, dá para pensar que, embora eu rejeite a ideia de que 100% do lucro vem do trabalhador, no entanto, alguma parte do lucro vem do trabalhador. Como medir isso, né? Talvez o ideal seja pensar que tanto aquele que investe o capital numa empresa quanto aquele que diariamente trabalha no chão de fábrica tenha a mesma importância. Na ausência de um, o outro não teria condições de produzir nada. Não adianta um capitalista ter dinheiro e não ter o trabalhador para produzir o que ele precisa. Então, talvez um percentual mais simples seria dizer que o trabalhador é responsável por 50% do lucro. Assim como o capitalista que investe o dinheiro teria 50% do lucro também, né, de forma merecida. Dá para pensar mais ainda. Existem, por exemplo, engenheiros, designers, pessoas que estão ali ajudando a planejar o processo de fabricação. Então você teria um terceiro grupo. Não seria o capitalista que investe dinheiro, não seria aqueles que planejam, por exemplo, como a indústria vai produzir determinado produto, ou no caso do setor de serviços, não é muito diferente. O que você precisaria para colocar seu produto no mercado, ou mesmo oferecer esse produto.
E o trabalhador, aquele que diariamente vai garantir que o dinheiro investido e o planejamento que foi realizado possa ser construído, executado. Então aí você já não teria mais o trabalhador nem o capitalista merecedores de 50% do lucro, mas como já tem 3 grupos de pessoas, cada um desse grupo teria merecidamente o direito a 1/3 do lucro. É interessante que, por isso que eu chamei de um pensamento dialético, porque ele retorna à ideia de Karl Marx, de que há uma injustiça, de que o trabalhador mereceria mais. Não exatamente 100%, o que daria um espaço para se pensar até em revoluções armadas para conquistar o poder e se apropriar das indústrias, né? Mas, de qualquer maneira, ainda haveria um percentual que eu acredito que o trabalhador não receba hoje e que poderia lutar por esse percentual. Poderia ser 50% do lucro, poderia ser 33% do lucro. Um exemplo que eu sempre ofereço para os alunos, quando nós estamos visitando uma indústria que fica próximo da nossa escola, na zona norte de Porto Alegre, essa era uma empresa que tinha ações na Bolsa de Valores, até onde eu me lembro. Provavelmente tinha, porque ela precisava divulgar seu balanço patrimonial todo ano. E eu quis mostrar para os alunos, veja, talvez aquela aula fosse até o embrião do que eu estou falando agora. E eu mostrei para eles o seguinte, que aquela empresa ela tinha cerca de 6 mil funcionários e tinha um lucro de 150 milhões por ano, acho que foi o ano de 2014 mais ou menos, e pagava aos trabalhadores 50 milhões de reais por ano. Então veja que o lucro era 3 vezes mais do que pagava por trabalhador. Então aí existe uma desigualdade. Talvez nessa relação de, no total, 150 milhões de lucro, mais 50 milhões de salários, 200 milhões. Quem sabe o justo fosse dividir 1/3 para os investidores, os acionistas, 1/3 para quem administra e planeja o funcionamento daquela empresa, e 1/3 para os trabalhadores. Se fosse feito assim, então, dos 200 milhões, divide por 3, dá um pouco menos que 70 milhões. 60 milhões para os trabalhadores. Eles já ganhavam 50 milhões, então teriam um pequeno aumento, né, de o que seria 20% a mais, né, do que os trabalhadores já ganhavam. Agora, se você incluir os administradores também como trabalhadores, então você poderia pensar, e eu acho que faz sentido, se eles estão diariamente na indústria, né, trabalhando na indústria, talvez se devesse pegar os 200 milhões e dividir por 2 partes. Uma parte do lucro seria para o investidor, para os acionistas, e a outra para os trabalhadores que estão lá diariamente. Então nós teríamos 100 milhões de reais. O que nós vimos no balanço patrimonial daquela empresa é que os salários correspondiam a 50 milhões. Quando, por essa conta que nós acabamos de fazer, seria o mais justo que metade do lucro ficasse na mão dos trabalhadores. E, portanto, não 50 milhões, mas 100 milhões. Isso seria uma grande mudança na vida dos trabalhadores. E, ao mesmo tempo, estaríamos mais próximos da real ou mais justa distribuição de lucros, que não apropriaria 100% do lucro para os trabalhadores, mas aquilo que seria o mais correto, o mais justo, pela participação que eles têm na empresa, né? Então, de 50 milhões, os salários dobrariam para 100 milhões. E os 150 milhões de lucros seriam reduzidos para, quem sabe, mais 50... para 100 milhões. E, portanto, cada um dos lados ganharia a mesma quantia.